E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre programação, mais especificamente sobre algumas dicas para quem está começando. E, assim, não são dicas para você conseguir emprego, né? Não é, tipo assim, uma estratégia de, tipo, monte seu LinkedIn de tal jeito, ou decore tais coisas para as entrevistas e tal. É mais uma coisa geral no sentido de como construir uma base mais sólida, né, no mundo aí da programação, do desenvolvimento de software, e também como você se preparar melhor para conseguir um emprego, mas assim, de forma mais geral mesmo. Porque assim, dica prática sobre como conseguir emprego tem em todo lugar, né? Assim, você pode perguntar pro ChatGPT, você pode, enfim, deve ter muito vídeo de YouTube dando dicas, né? Tanto com desenvolvedores experientes quanto com o pessoal do RH e tal. Então esse não vai ser meu foco aqui. Tampouco meu foco será é, falar coisas meio óbvias ou coisas que você também pode encontrar em qualquer lugar, né? Tipo, o que é programação, como escolher linguagem, ferramentas essenciais, enfim, esse tipo de coisa, sabe? É, então, vamos começar. Tipo, é óbvio que se você quer entrar pro mundo da programação, se você quer se tornar um programador, você tem que estudar muito, né? Mas isso vale para toda a área do conhecimento, né? A diferença da programação é que você não vai precisar de um diploma, né? Tipo, não é obrigatório. É recomendável? Não sei dizer. Eu acho que sim, não porque eu considero isso importante, mas porque eu acho que as empresas tendem a considerar isso importante, né? Claro, muitas contratam pessoas sem diploma. Eu mesmo, quando eu comecei, não tinha me formado. Eu não lembro nem se eu tinha começado a estudar, mas acho que sim. Mas, tipo, o meu conhecimento, quando eu consegui meu primeiro emprego na área, era de curso online, curso presencial na época, né, que foi, tipo, antes da pandemia. Então, ainda tinha bastante coisa presencial. É... E raça, né? Tipo, você pega, vai estudando, vai fazendo, livro também, blog, artigo, porque isso também foi antes de ChatGPT e tal, né? Então não tinha como, vamos dizer assim, roubar, né? Mas hoje em dia, tem muitas ferramentas, muitas coisas que podem te auxiliar, mas ao mesmo tempo elas podem te enganar no sentido de é, você acabar ficando muito dependente delas, né? Então, tipo, sei lá, você está codando ali e tal, você se depara com um desafio, e é um desafio que, se você pegar e jogar no ChatGPT, ele vai te dar uma resposta, que provavelmente vai estar certa. E aí você pode se acostumar a fazer isso, e aí você não vai realmente aprender, né? Você não vai, tipo, passar pela dor do aprendizado, né? E o aprendizado, ele muitas vezes requer dor, né? Então, assim, você vai escolher uma linguagem, e aí eu recomendo, assim, alguma linguagem que seja mais usada, né? Pô, você pode escolher qualquer uma, que no fim, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim, mas eu recomendaria uma linguagem que seja mais usada, assim, nas empresas, nos cursos e tal. Porque isso vai facilitar um pouco a sua vida, né? Então, sei lá, Java, eu comecei com Java, né? Java, JavaScript, Python, talvez um Golang aí que está crescendo ultimamente, mas enfim. Aí você pesquisa e tal, fica a seu critério, né? Em relação à IDE também, enfim. IDE é tipo o editor, né? É tipo o aplicativo, o software que você vai usar para codar. Eu não gosto de essas linguagens aí, como que chama? Que, tipo, linguagem que não existe, né? Que você usa assim só pra pegar a lógica. Tipo, Portugal. Já ouviu umas coisas assim? Portugal não é uma linguagem que existe, mas a galera cria as estruturas ali como se fosse uma linguagem, né? Então aí, tipo, em vez de usar palavras em inglês, que toda linguagem tá em inglês, né? Usa palavras em português. Então, tipo, em vez de falar if, fala tipo se. Se tal coisa, então tal coisa. Eu acho que isso não ajuda muito, mas também fica a seu critério. Bom, dito isso, claro que assim, você vai ter que se familiarizar com a sintaxe da linguagem, mas isso você vai pegando aos poucos, né? Você vai aprendendo conforme você for estudando. Onde eu focaria para começar? Focaria em lógica. Talvez isso seja meio óbvio também, mas talvez não, né? Porque eu acho que tem alguns cursos aí, ou alguns influencers, que não batem muito nessa tecla. Na minha visão, isso é uma das coisas que pode
acabar te diferenciando dos outros, né? Enfim, tem gente que pega as coisas mais fácil, tem gente que pega as coisas um pouco mais devagar, mas isso é uma coisa que você consegue estudar e treinar. Então, assim, a questão é realmente quebrar a cabeça para resolver problemas de lógica, né? Problemas condicionais, problemas de loop, né? Sei lá, você estabelece uma condição e aí você tenta ver os passos que você vai ter que seguir para chegar nisso, entendeu? Coisas nesse sentido. Eu acho que tem bastante exercíciozinho aí, tem sites, né? Sei lá, o HackerRank ou LeetCode. Eu acho que o próprio ChatGPT também pode ajudar nisso. Mas é onde eu focaria, sim, no começo. Tentar desenvolver bem uma lógica. Tipo, você se depara com um problema e aí, conforme você vai treinando, você vai conseguindo achar soluções para esse problema de forma mais rápida. Minha próxima recomendação é aprenda inglês, né? Isso também é meio batido e tal, mas eu acho que as pessoas aqui no Brasil acabam não percebendo a importância que é ter um bom inglês. E aí eu tô falando realmente um bom inglês, eu não tô falando que é um inglês perfeito, um inglês completamente fluente, mas tem que ser bom o suficiente. Até porque hoje em dia você consegue trabalho em companhias estrangeiras ou companhias brasileiras que trabalham com estrangeiros e cuja comunicação é feita em inglês. Você consegue isso sem ter um inglês perfeito. Então isso é uma coisa que as pessoas não sabem também. Elas acham que, pô, para eu trabalhar numa empresa na qual a comunicação será feita em inglês, eu preciso ter um inglês perfeito. Tipo, não, não é assim. O importante é você saber e conseguir se comunicar bem. Você não precisa ter a gramática perfeita, você não precisa ter a pronúncia perfeita. Mas aí outro cuidado que você tem que ter também é não superestimar o seu conhecimento de inglês. Porque isso talvez seja comum também. Às vezes a pessoa faz cursos de inglês desde a infância e aí ela acha que ela sabe inglês. Só que aí chega no mundo real ela não sabe se comunicar. E eu tô falando isso porque eu já vi acontecer com muitas pessoas, mas aconteceu comigo também. Porque eu estudei inglês em escolinha, né, desde a infância. E beleza, estudei ali, passei, né, fiz as provinhas, fui passando de ano e tal. E aí beleza, então na minha cabeça eu sabia inglês, mas eu nunca tinha sido posto à prova. E aí eu viajei para os Estados Unidos. E aí eu senti dificuldade lá, né? Assim, não foi nada demais, assim, né? Não passei vergonha, não fiquei sem conseguir me comunicar. Só que eu tava esperando. Eu achava que eu tinha uma fluência que na verdade eu não tinha. E aí foi um choque de realidade, né? E aí depois disso eu falei, mano, preciso estudar mais, né? Aí o que eu fiz? Que eu nunca tinha feito antes. E que eu recomendo que vocês façam também. Consumir conteúdo em inglês, consumir muito conteúdo em inglês. E em diversos tipos de mídia, né? Então, podcast, filmes, música, ou vídeo de YouTube, artigo, livro, porque aí você vai pegando mais fluência ao longo do tempo. E aí isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu comecei a assistir a filmes ou a séries sem legenda. E aí no começo, às vezes, dependendo da série ou do filme, é um pouco difícil, mas aí você vai se acostumando e tal. E aí você vai adquirindo fluência, né? Então, por exemplo, vou lavar louça, vou na academia, Enfim, eu tenho um tempo aqui que eu posso usar pra ouvir algo em inglês. E aí você bota um podcast, entendeu? Eu faço isso faz anos já. Não só com inglês, mas com outras línguas também. E ajuda bastante, assim, você ter um contato diário, né? Por exemplo, eu vou à academia todo dia. Aí eu coloco, sei lá, podcast em alemão, podcast em italiano, podcast em japonês. Que é uma coisa que ajuda você a ter esse contato diário com a língua. E então ajuda bastante pro estudo, né? Tanto uma língua que você já conhece, né, que você já é proficiente, né, na qual você já é proficiente, mas também línguas que você está aprendendo. Mas por que inglês é tão importante? Bom, tem alguns pontos, né? Primeiro aqui, pouquíssima gente fala inglês no Brasil. Eu não lembro a porcentagem, eu devia até ter procurado, né, antes de gravar aqui, mas já era. Mas eu acho que é uma porcentagem bem baixa, assim.
tá bom, deixei de preguiça e procurei no Google aqui. Segundo o Google, 5% da população brasileira tem algum conhecimento de inglês e menos de 1% é fluente na língua. Então, cara, imagina só, se você é fluente em inglês, imagina o tanto de portas que isso abre para você, né? Claro que na área de tecnologia a proporção muda. Tem mais gente que fala inglês dentro da área da tecnologia. Só que mesmo assim, eu acho que a maioria ainda não fala inglês. Então é uma coisa que vai te abrir muitas portas, né? É um baita de um diferencial. E isso vai ajudar você a conseguir empregos com mais facilidade, vai ajudar você a conseguir empregos melhores, porque se você tem um inglês fluente, você é mais bem pago, né? É, E aí, além disso, você vai estar na frente de outras pessoas, porque tudo hoje em dia é feito em inglês, né? Tudo no sentido de, tipo, as tecnologias mais recentes, é, os documentos, né? Tipo, sei lá, uma nova tecnologia é lançada. O documento vai estar em inglês. Claro que aí tem também, mas aí você pode usar o ChatGPT para traduzir, ou tradução automática, não sei o que. Sim, existe tudo isso também. Mas nunca é a mesma coisa, né? É, eu também não tenho dados para isso, mas eu acho que, por exemplo, um chat GPT da vida em inglês tem muito mais coisas do que a versão em português. Ou, às vezes eu tenho a impressão de que o que eles dão em português é uma tradução do que está em inglês, né? Eu acho que eu já senti isso no Google Translator, por exemplo. Que às vezes eu vou procurar algum termo em japonês e vem uma coisa meio nada a ver. Aí se eu traduzo pro inglês, aí faz sentido. Porque tipo, funciona assim, né? Japonês, português não faz sentido. Japonês, inglês faz sentido, inglês, português faz sentido, entendeu? Então, tem isso aí também. E outra coisa é que, assim, as pessoas mais importantes da área, elas falam inglês, né? O idioma principal delas para se comunicar na área de tecnologia é o inglês. Então, tipo, você fazer um networking, você ter contato com essas pessoas é muito importante também. Aí, outra coisa que eu queria trazer que também, assim, é bastante falado, mas eu vou dar uma dica talvez um pouco mais prática aqui, que é você se destacar, né? Claro, todo mundo fala isso, tá? Tem que se destacar, tem que ter um GitHub de tal jeito, não sei o que. E sim, é verdade. Mas como fazer isso na prática? Na minha avaliação, é assim, tem que fazer realmente muito mais coisa do que a média faz. E aí é chato, é trabalhoso, mas se você quer programar, se você gosta, pô, aí talvez não seja tão chato pra você, né? Então, por exemplo, cara, pega um GitHub e lota de coisa mesmo, entendeu? Faz um monte de projeto e sobe lá. E assim, uma coisa que o pessoal despreza muito e que na minha visão é bastante importante é a questão da documentação. Então assim, por exemplo, você vai fazer um projeto no GitHub, eu recomendo fortemente que você escreva um bom README, né? O README é aquele documento que aparece assim quando você abre um repositório, né? É tipo a explicação do que você está fazendo ali naquele projeto. Inclusive, README significa leia-me, né? Então, assim, isso é importante, isso é uma boa prática, é uma coisa que o pessoal não faz muito, então se você fizer, já é algo que vai te destacar, né? Imagina, lá, pensando do ponto de vista de uma empresa que vai contratar alguém. Você abre o GitHub do candidato A e tem lá um bom código, mas não tem um bom README, ou às vezes nem tem README. Em geral, nem tem README, né? E aí você abre a página do candidato B e também tem um bom código e tem um bom README. E aí, o bom README provavelmente vai fazer com que o código fique melhor ainda, porque você vai entender melhor o código, né? Você vai, por exemplo, um bom README seria no sentido de você explicar o que você está fazendo ali, você explicar a arquitetura, né, sobre um projeto, você vai explicar, depende do detalhamento, né? Você pode dar mais ou menos detalhamento, vai de acordo tipo, depende do contexto. Mas você pode explicar a lógica que você está usando. Tipo, então, eu vou receber um input aqui do usuário, e aí vai ter um processamento do JSON, e aí vai chamar tal função ali, e uma outra função ali, que vai fazer um cálculo de não sei o que lá, até chegar no output. Tipo, você explica o fluxo do que está acontecendo, né?
Você pode dar exemplos, sei lá, você faz um programa que tem front-end, por exemplo, aí você tira uns screenshots e coloca no README, né? Ou se for só back-end, você pode tirar screenshot do input, do output mesmo, e colocar esse tipo de coisa. Eu acho que ajuda bastante a pessoa a se destacar. E aí outra coisa é produzir conteúdo. Aí, assim, não tô falando pra você virar um blogueirinho ou influencer, mas é produzir conteúdo no sentido de, além de você fazer as coisas, você tem que mostrar as coisas que você fez. Isso me ajudou bastante, assim. Eu acho que eu consegui me destacar bastante quando eu tava começando ou procurando emprego e tal, porque eu escrevia bastante artigo, bastante texto. E então assim, eu tinha um GitHub ali com uns projetinhos e tal, mas aí além disso, eu publicava artigos, artigos técnicos, artigos ensinando a fazer coisas, ou tipo assim, eu fazia um curso e aí eu escrevia um artigo sobre esse curso, né? Tipo, o que que eu aprendi, como que foi o projeto que eu fiz, explicava tal. Tipo, cara, isso é chatinho, né? É um trabalho repetitivo tal, mas é o que acaba te destacando no fim, né? E eu escrevi artigos porque eu tenho mais facilidade com escrita. Agora, vai ter gente que vai ter mais facilidade com o YouTube, por exemplo, ou com o Instagram, né? Então, tipo, eu sou péssimo, né, de redes sociais, assim. Mas tem gente que fica muito à vontade em fazer um shorts, por exemplo, no YouTube, explicando algum conceito de programação, né? Ou fazer um Reels no Instagram, mostrando ali alguma coisa, explicando. Ou gravar um vídeo mesmo mais longo no YouTube, mostrando o que você fez ali no projeto, no curso e tal. Cara, tudo isso vai te ajudar muito na hora de conseguir emprego. Porque é o tipo de coisa que as empresas vão olhar. E se você tiver isso e um concorrente seu não tiver isso, você vai ser visto com mais carinho, entendeu? Claro que não adianta você ter isso e ser ruim no resto, né? Tipo assim, você tem que ser bom no resto também. Isso aí vai ser um diferencial, não vai ser a base, né? Enfim, você vai ter que ter um bom conhecimento de loja, um bom conhecimento de algoritmo, um bom conhecimento de sistema operacional, ou da sintaxe da linguagem, de Git, né? GitHub, não sei o quê. Eu acho que hoje em dia também é bom ter alguns conhecimentos extras que também vão te diferenciar, né? Tipo Docker, né? Containers, Kubernetes, Cloud, né? AWS, enfim. São coisas aí que, tipo, você não precisa ser muito bom nela, tipo, no sentido de você não precisa se aprofundar tanto, mas é bom você saber o básico, assim. É bom você ter ideia dos conceitos e tal, sabe? E aí, além disso tudo, tem essas outras coisas aí pra você se destacar, né? Escrever artigo, escrever post, né, no LinkedIn, ou escrever post nas redes sociais, ou gravar vídeos, etc. E, por fim, a última dica que eu queria dar, eu acho que é uma coisa que não vai ser aplicável para todo mundo, mas tenha um mentor. Se você tiver a possibilidade, se você conhecer alguém que é mais sênior, próximo a você, ou enfim, às vezes não precisa nem ser próximo, né? Mas às vezes tem gente que ajuda os outros, né? Eu mesmo, inclusive, quem quiser alguma orientação minha pode me chamar, fique à vontade. Meus contatos estão todos aí. Mas é muito bom ter um mentor pra realmente mentorar, né? Tipo, foi redundante falar isso, mas pra te mentorar, pra te ajudar, pra te guiar quando você não souber exatamente pra onde ir, fazer, estudar. Não tô falando que o cara vai te ajudar a resolver um problema de lógica do código, não é isso. É mais no sentido de dar uma orientação geral para os seus estudos barra carreira, sabe? E isso é muito bom. Isso existe, né? Ou deveria existir nas empresas, né? Tipo, o cara que está entrando vai ter uma orientação ali de quem é mais sênior, de quem está ali há mais tempo e tal. Só que na pandemia isso se perdeu muito, né? Porque por causa do home office. Então, quando o contato é só online, essa parte de uma convivência maior, de um contato humano acaba se perdendo. Então essa parte da mentoria, da orientação acaba se perdendo também. Claro que ainda assim eu sou super a favor do home office, defensor do home office, né? Mas tem esses poréns aí. Bom, essas foram as minhas dicas. Eu não ensaiei, não fiz roteiro, só fui falando o que veio na cabeça. Então,
Espero que tenha dado para entender e fique à vontade para me chamar aí, para tirar dúvida, para perguntar coisas. Eu posso sempre tentar ajudar aí quem está precisando. Isso tanto na parte de carreira ou de programação, mas também outras coisas, né? Não sou coach não, tá? Mas assim, eu posso tentar trocar alguma ideia sobre qualquer coisa aí. Inclusive, se você gostar de anime, ou música, ou filosofia, literatura, enfim, eu tenho material aí, se você for fuçar, tenho texto, artigo sobre esses temas. Então, se você quiser conversar sobre isso, fique à vontade. Pode me chamar que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Então, valeu aí por ouvir este episódio. Nos vemos no próximo.